Excelentes notícias para a torcida do Vasco, milhões na conta. O Vasco da Gama está nas semis da Copa do Brasil. Piton saiu lesionado, confusão fora do estádio Newton Santos e muito mais. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi e eu venho chegando com tudo nessa sexta-feira. E claro, você aqui que chegou no canal do Torcedor Vascaíno, eu já peço para você deixar o seu like. O seu like faz com que a plataforma entenda que falar de Vasco é positivo. E depois de uma eliminação, no estádio Newton Santos do Botafogo, é claro que você vai deixar o seu joinha, porque o Vasco passa e está nas semifinais. E eu vou trazer tudo para você aqui. Estive no estádio Newton Santos, e acompanhei algumas cenas lamentáveis, outras muito legais. E a gente vai falar muito nesse vídeo aqui. Tem coletiva do técnico Fernando Diniz e muito mais, hein? Muita coisa para você. Então eu peço para você deixar o seu joinha para dar aquela moral. Lembrando você aí do outro lado, que gosta de produtos de qualidade. Capinhas de celular, garrafinhas, e tem muita promoção legal. Tem garrafinha saindo aí por preço de custo. E você não pode perder essa oportunidade. Então, olha só, eu vou deixar para você aqui o código que você tem que usar através do link que está no primeiro comentário fixado. Então, você clica no link que está no primeiro comentário fixado, utilize o código Lineker e você vai ter muitos benefícios, descontos espetaculares para você ter a sua garrafinha com o teu nome com o escudo do Vasco, para você ter a sua capinha de celular com seu nome também com o escudo do Vasco, porque a GoCase só oferece produtos de muita qualidade. Então não perca essa oportunidade. Corre ali no primeiro comentário fixado e clique no link da GoCase. Utilize meu código, hein? Lineker, não esqueça. Fechou? Bom, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, Vamos falar de muita coisa boa, vamos falar de uma coisa também que eu fiquei muito chateado. E, enfim, solta a vinheta e bora pro vídeo. Excelentes notícias para a torcida do Vasco, milhões na conta. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Pedrinho extravasou, voltando ali para o vestiário, e também teve confusão na parte externa do estádio Newton Santos. A gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos, e muito mais. Mas antes de falar qualquer coisa aqui nesse vídeo, eu quero lamentar, Vou trazer para vocês imagens, da confusão onde um torcedor vascaíno perdeu a vida, na caminhada da torcida organizada, indo para o estádio Newton Santos. As informações ainda estão sendo analisadas de uma forma mais detalhada, muita gente falando que foi uma emboscada da torcida do Flamengo ali, naquele lugar que pegou o torcedor do Vasco de surpresa, os torcedores indo para o estádio, e disparos de arma de fogo foram em direção ao torcedor, onde um foi baleado na cabeça, encaminhado para um hospital local ali, e não resistiu, veio a óbito, A gente tem também aqui imagens de torcedores baleados, vou trazer para vocês aqui, e fica aí um sentimento muito ruim, dessa situação que aconteceu ontem. Bom, coloca aí, bota o vídeo aí das imagens, lamentáveis de ontem. Gente, misericórdia. Me ajuda, pelo amor de Deus. Toma um tiro no pé. Aqui, ó. Tiro, pode pegar de tiro. Tiro, tomou aqui no pé, ó. Tiro. Infelizmente, a gente tem que comentar sobre essa violência e, infelizmente, um óbito, A perda de uma vida de um torcedor que estava indo para o estádio para apoiar, para estar ali junto. Foi encaminhado com vida para o hospital, mas, infelizmente, a gente teve a informação do óbito. Óbvio que nós vamos apurar ainda mais, quem foi que gerou essa confusão. Algumas pessoas falam que foram a torcida do Botafogo, outras me falaram que foram a torcida do Flamengo, que ali próximos estavam, fazendo uma emboscada em si. Enfim, a gente vai estar apurando para trazer para vocês essa informação. Muito triste, Forças aí à família desse integrante, da torcida do Vasco. Bom, olha só, excelentes notícias também, Infelizmente essa notícia ruim,
vamos para as notícias boas aqui nesse vídeo. Milhões na conta do Vasco. Rapaz, a CBF vai fazer um Pix pro Vasco e um Pix bem generoso. O Vasco receberá R$ 9.922.000 pela classificação na Copa do Brasil para as semifinais da competição. O Vasco recebe por jogar a semifinal. Então, vai colocar essa grana no bolso, grana que faz falta, né? Principalmente nesse momento da temporada, após janela, onde o Vasco está se desfazendo de alguns jogadores. É claro, o Admar Lopes trabalhando, né, de forma mais intensa a cada dia, fez uma boa reformulação, né? Conseguiu administrar bem ali esse elenco e esses R$ 9.922.000 caindo nos cofres do Vasco. O Vasco recebendo pela classificação e por estar jogando, né, agora, dia 10 ao dia 14 de dezembro. Na verdade, o primeiro jogo dia 10, o segundo dia 14, a semana, né, desses dias. O Vasco volta à Copa do Brasil, vai ter um intervalo interessante entre as competições, a gente vai falar sobre isso. Então, olha só, grana no bolso do Cruz Maltino. Outra informação importante também aqui que a gente tem que trazer foi como o Lucas Piton saiu ontem, né, do estádio, né? Eu estava ali na zona mista, observei, ele saiu de muletas ali com alguma dificuldade. Aparentemente parece alguma coisa na coxa, né? Por conta do material que ele estava utilizando ali na perna. Parecia muito uma joelheira ali, mas estava um pouco mais para baixo, o joelho estava um pouco mais livre. E aparentemente é algo na panturrilha. Então a gente vai estar acompanhando ali, né, para ver a evolução e as informações do lateral esquerdo Lucas Piton, que foi substituído pelo Puma Rodrigues no segundo tempo, né? Enfim, vamos estar de olho para trazer mais informações detalhadas e, obviamente, o Vasco deve realizar exames no jogador para falar, né, sobre a gravidade desse problema. Bom, falando sobre o jogo, né, o Vasco inicia ali a partida muito bem, né, num jogo de trocação com o Botafogo, marca ali o primeiro gol numa bola parada, a primeira bola parada ali do jogo com o Vasco, né? E aí o Felipe Coutinho bate uma falta, o goleiro do Botafogo fica numa indecisão, porque a bola fica entre o braço dele, né? E a trave acaba que sobra ali para dentro da área e o Nuno Moreira faz o primeiro gol do Vasco, o primeiro gol do jogo, né? E aí temos o lance do pênalti, que muita gente fala que foi falha do Léo Jardim, outros falam que não, que foi falha do Lucas Freitas no início da jogada, que estava sozinho, despachou a bola foi parar nos pés do jogador do Botafogo. Enfim, existem várias teorias para o culpado dessa jogada. O certo é que o Botafogo empatou o jogo com o Alex Telles e esse ponto foi predominante para o Vasco se classificar, porque o mesmo Alex Telles foi para a cobrança dos pênaltis e o Léo Jardim fez a defesa, o primeiro pênalti do Botafogo, a primeira defesa do Léo Jardim. E claro, né, a gente precisa elogiar aqui, porque nenhum batedor do Vasco perdeu ou bateu mal o pênalti, né? Todos bateram muito bem, destaque aqui para o zagueiro Robert Renan, que tinha um episódio, né, no Internacional de uma cavadinha num pênalti decisivo, né? Ontem bateu com seriedade, com força, numa altura específica ali que é difícil, né, do defensor conseguir chegar, né, e o goleiro conseguir chegar. Então, parabéns aí aos treinos do Vasco de pênalti, né? O Vasco não perde por pênalti desde 2023, então é algo muito interessante. Aí, a última vez que o Vasco perdeu aquele, né, em São Januário, que o Pedro Raul jogou a bola lá no céu, lá, enfim, aquele momento ruim, né, do Vasco ali naquela temporada com o Maurício Barbieri. Então, olha só, o Vasco se classifica para as semifinais, agora joga contra o Fluminense, né, elimina o Botafogo ali da competição, agora jogo dia 10 e dia 14, então preste atenção no que eu vou falar agora para vocês aqui, foi até tema, né, da minha pergunta para o técnico Fernando Diniz ontem na coletiva. Como ficou bom pro Vasco, né? Porque agora o Vasco só volta a jogar pela Copa do Brasil lá na finalização do Campeonato Brasileiro. Então, essa fase de Campeonato Brasileiro agora, né, a gente vai ter um momento interessante para se recuperar, um momento interessante para ganhar gás, fazer pontos, somar pontos, sair da zona do desconforto ali, da parte de baixo da tabela, quem sabe ingressar em alguma competição e, obviamente, a gente sem a Copa do Brasil, sem se preocupar com a Copa do Brasil. A preocupação com a Copa do Brasil é só no final do ano. Então essa mudança de data, ela foi muito benéfica ao Vasco, que precisa agora se concentrar no Campeonato Brasileiro. E nesse final de semana, já nesse final de semana, o Vasco encara o Ceará em São Januário. O Vasco amplamente favorito, podendo estrear Carlos Cuesta. Reforço do Vasco aí, podendo estrear já nesse final de semana. Já bidou, tá tudo tranquilo, tá no bid, só falta vestir a camisa e já pegar um bom momento, né?
um momento diferente, um momento leve, um momento em que o Vasco agora, né, quem sabe vira a chave e pensando, obviamente, no final do ano, lá em dezembro, num título de Copa do Brasil. Tem o Fluminense na semi, pode pegar ali Cruzeiro ou Corinthians na final. Bom, olha só, agora fica ao critério de um pedido do torcedor, o BEP não libera, o presidente Pedrinho vai ou não fazer, vai ou não tentar, o jurídico do Vasco vai tentar ou não, enfim. Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco. 2 jogos. O Vasco joga um em casa, o Fluminense joga outro em casa. Será que o Vasco deve brigar com as instituições, com o BEP, com o Corpo de Bombeiros, com o que tiver na reta para brigar, para jogar em São Januário? Você acha que vale a pena entrar nessa luta? Você acha que vale a pena buscar esse direito? Porque claramente o Vasco é prejudicado diante de uma probabilidade de vencer, de ter êxito nessa fase, jogando em 2 jogos no estádio em que o seu rival é adaptado, ou você jogando em um jogo num estádio que o seu rival não é adaptado e que você é. É óbvio que jogar em São Januário vai aumentar e muito a probabilidade ali de título do Vasco, né? Porque o Vasco jogará no seu território, no território que seus atletas estão acostumados. Então eu peço para você correr ali agora nos comentários e deixar a sua opinião. Qual estádio você jogaria? São Januário ou Maracanã como mandante? E claro, né, pergunto para você aqui, você apoia o presidente Pedrinho a lutar de forma assídua e jurídica para tentar conseguir aí, se você fosse pedir para o presidente Pedrinho, você pediria para ele lutar para jogar em São Januário nesse jogo das semifinais? Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Bom, ontem também o Fernando Diniz, né, falou, elogiou a Admar Lopes, elogiou os jogadores, falou da forma de jogar. Também você que vai perguntar, obviamente, eu sei que vai, sobre a presença do Verratti até o final do jogo e muito mais, hein? Fernando Diniz soltou o verbo, então vamos lá com o Fernando Diniz aqui na coletiva. Peço para você deixar o like para dar aquela moral. E não esqueçam que daqui a pouco eu estou voltando. Vamos escutar agora o técnico Fernando Diniz. A impressão de que o Vasco poderia vencer nos minutos finais. Fiquei com a impressão de que as penalidades, naquele momento, foi até mais. Foi melhor para o Botafogo do que propriamente para o Vasco, tendo em vista o volume que o Vasco ofereceu no final do jogo. Queria que você fizesse as nuances do jogo durante os 90 minutos e se você também teve esse sentimento, né? E o que representa essa classificação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu pego no recorte do que aconteceu nos 2 jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário. E a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, já é mais rápido por natureza, e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica, então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, somente nos minutos iniciais dos 2 tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo à frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT. E chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente, um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco, e quem mais merece isso, acho que é a torcida. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 923, parabéns a você e ao grupo. Queria falar um pouquinho sobre as mudanças, as apostas em Matheus França novamente e no Robert Renan nos minutos finais. O Matheus França, pra gente, fica parecendo que ele ainda sente um pouco a falta do ritmo do jogo, mas foi a primeira escolha para você no momento que o Coutinho pede para sair. Queria saber um pouquinho mais da escolha pelo Matheus França e o Robert Renan, como é que você achou que foi o rendimento dele na partida? Obrigado. Então, a escolha do Matheus França, se a gente não colocar o Matheus para jogar, ele não vai ganhar ritmo nunca também, né? Mas ele é o jogador da posição do Coutinho. E eu que tá treinando para aquela posição, que foi contratado para jogar. Obviamente, podia ter colocado, fazer um outro tipo de alteração, mas eu achei que o Matheus, pelo que ele produziu nos treinamentos, pela expectativa que a gente tem dele, pelo jogador que eu aposto muito que ele vai ser, que foi uma contratação que a gente tem muita convicção na contratação do Matheus, e ele ganhando mais condição física, ele vai produzir bastante. É um jogador que, 2 anos que ele está no Crystal Palace, ele tem uma minutagem muito pequena. Então é natural que ele sinta um pouco nesse reinício dele de retomar com mais minutagem, dele não sentir um pouco mais travado. Meio natural isso, mas ele deu a contribuição dele, teve muita personalidade para bater o pênalti. E a outra pergunta, qual era? E o Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, esse é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo
dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert. É só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente, um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan. Diniz Tébaro, do Grupo Globo, boa noite. Queria que você continuasse falando sobre o Robert Renan, porque hoje foi uma classificação que teve vários personagens, mas falando em específico sobre o Robert, coube a ele cobrar o pênalti que selou ali a decisão por pênalti e a classificação. E ele vem de uma passagem pelo Inter onde ele ficou muito marcado por um pênalti que ele errou de cavadinha. Você que é um entusiasta do lado humano, assim, o que você acha que representa para ele já estrear cobrando um pênalti decisivo, um pênalti que classifica o Vasco para as semifinais? E o que você achou? Teve alguma conversa com ele ali? Você sentiu ele bem ou ele já se candidatou para cobrar? Como é que foi isso, por favor? Então, eu tenho muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito. Porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan, eu vi um lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então, uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista, esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora todo mundo foi meio se escalando. E o único. Eu fui escalando assim: os que acostumados a bater, bate melhor. O Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, eu tô bem para bater. E eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, tinha treinado bem os pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado. Ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4 e falei: Robert, você bate o 5º. Ele falou: tá certo. Foi uma coisa bem intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito. Ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance daquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada. Boa noite, professor Diniz, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre, parabéns pela classificação. Eu gostaria que você falasse sobre a arbitragem de hoje, e se você me permitir também uma segunda pergunta, assim, com relação ao time, uma classificação épica aqui hoje, contra o Botafogo, um time tão qualificado, se essa pode ser a virada de chave para o Campeonato Brasileiro contra essa partida do Ceará em São Januário. Obrigado. Eu não sei se vai ser uma virada de chave ou não, eu acho que a virada de chave, acho que ela já está acontecendo. A gente tem feito jogos muito bons, a gente teve um decréscimo de performance no jogo do Juventude e no jogo do Corinthians, mas fora isso o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, que a gente acabou sendo penalizado por ter jogado muito bem. A gente acabou sofrendo um pouco os 2 jogos, na verdade foi essa, a gente não soube absorver bem aquela vitória, e a gente fez um jogo muito ruim contra o Juventude e um pior ainda contra o Corinthians. A gente conseguiu retomar rápido. Contra o Botafogo, a gente jogou muito bem. Foi aquela partida em São Januário, foi defensivamente a melhor partida nossa aqui no Vasco comigo. A gente ofereceu chance nenhuma ao Botafogo, quase. A única chance que eles tiveram foi uma cabeçada logo no começo do jogo. Contra o Sport, a gente oscilou um pouco, mas fez uma partida tecnicamente boa. A gente podia ter ganho um jogo com mais facilidade. E hoje a gente fez um outro bom jogo, muito sólido defensivamente, jogando contra um adversário muito duro, uma partida decisiva. Eu acho que a gente tem que. Eu espero que a gente tenha agora maturidade e que seja consistente daqui para frente. Que a gente consiga manter performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados. E a arbitragem? A arbitragem, eu não quero falar da arbitragem hoje, não. Eu acho que a arbitragem poderia ter prejudicado. Eu acho no pênalti que não foi dado lá no primeiro jogo, teve um erro. Aquele lá teve um erro, na minha opinião, um erro grosseiro. Foi um pênalti fácil de ser marcado. A gente já teve pênaltis contra a gente, do Juventude, por exemplo. Se aquele lance não foi pênalti, do Juventude foi muito menos, né? Mas hoje eu acho que a arbitragem eu não vi que ela tem que interferir nada no resultado do jogo. Diniz, aqui, boa noite, Vitor Seta do Globo. Você falou brevemente do Tietchan, eu queria te pedir para atualizar como é que tá a situação tanto do Tietchan quanto do Piton. Esse primeiro contato que você teve no vestiário é sério? É uma coisa que já preocupa pro jogo com o Ceará? Não, o Piton, os dois preocupam pro jogo, porque o jogador tem que sair do jogo, porque preocupa pelo seguinte: o Piton teve um entorse tornozelo, o tornozelo está bastante inchado e dolorido, e o jogo é muito próximo. E o Tietchan também não deve jogar, ele saiu, a gente acelerou, o departamento médico fez um trabalho incrível para tentar recuperar, ele estava sentindo bem nos treinamentos, e o Tietchan nunca tinha tido lesão muscular na carreira. Então, do feeling de poder devolver os feedbacks para o departamento médico, ele é um pouco difícil no caso do Tietchan. E a gente foi todo mundo junto, tentando fazer o melhor, sempre junto com o Tietchan. A gente arriscou e, infelizmente, ele sentiu. Então, pro jogo. Sentiu a mesma lesão. Pro jogo do Ceará, o Tietchan não deve estar em condição de jogar. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltino, parabéns. Queria te fazer uma pergunta, que no intervalo, com a contusão do Pitão, nós vimos o Vitor Luiz aquecendo. E no vestiário você mudou para o Puma.
Qual foi o papo? Por que a mudança? O Puma já tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro. Fez uma partida muito boa, na minha opinião. E tem treinado muito bem. O critério foi que eu achei que, pro time, o Puma é um jogador que eu gosto. Um jogador que tem características muito importantes. Acho ele um jogador de nível muito alto. Ele é um jogador forte, é um jogador grande, é um jogador técnico, é um jogador que chega muito bem ao ataque. E dizem aí as más línguas que ele é um cara deficiente na marcação. Isso às vezes se confirma, mas é uma coisa totalmente corrigível. Porque pelas valências físicas que ele tem, pelo gosto que ele tem de jogar futebol, a parte que ele é mais deficiente, ela é mais fácil de ser corrigida. E esse está sendo meu trabalho com o Puma. Acho que ele fez uma partida defensiva hoje muito interessante. Não sofremos nada lá. Claro que o Nuno Moreira hoje fez uma partida brilhante na parte tática. Além de fazer o gol, ele foi o cara que mais se dedicou, que ele ficou ali praticamente de auxiliar de lateral, que era uma maneira que a gente tinha de poder travar o Botafogo, que ele é muito forte daquele lado ali. E o Puma entrou e foi muito bem na marcação e foi muito bem no ataque também. Então ele fez uma partida muito boa, mas não foi uma aposta. No fundo, ele tem treinado, o Vitor também tem treinado, e eu achei, tanto no jogo do Atlético como hoje, que o Puma encaixaria melhor pro time nesse momento. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance, parabéns pela classificação. Queria saber hoje, que você pudesse comentar um pouquinho sobre o papel do Verratti no jogo de hoje. Em alguns momentos a torcida, os torcedores comentaram que poderia entrar um jogador de mais velocidade para explorar os contra-ataques, os espaços deixados pelo Botafogo. Queria que você comentasse um pouquinho do papel do Verratti na partida de hoje. Então, esse é um olhar, isso poderia ter acontecido, pode acontecer em algum momento, mas o Verratti ele é muito importante taticamente. Se você reparar no jogo todo, esse time do Vasco é um time que sai curto e faz muita bola longa. E ele disputou todas as bolas com os dois zagueiros. Brigou em muitas dessas bolas dele brigar, caiu no nosso pé, a gente conseguiu ter posse, promover ataques rápidos. Então ele também é outro que fez um papel muito importante. E na marcação ele é um cara que mais se dedica, embora tenha a idade que ele tem. Se pegar o GPS, provavelmente ele foi o jogador, se não foi o que mais correu, sempre os que mais correu, ele era um cara importante na bola parada e ele era um cara que ia bater pênalti. O jogo tinha uma cara de pênalti. Então ele tinha muita coisa em jogo para tirar o Verratti hoje, não era um jogo comum. Obviamente que um dia ou outro ele pode sair, porque o ataque fica mais rápido, não tem nenhum problema. É uma possibilidade. E quem pensa desse jeito não está errado. Mas ele hoje tinha uma função que eu achei que ele tinha que ficar no jogo até o final. Fernando Diniz, parabéns pela classificação. Lineker Bione, canal A Hora do Vasco. Agora a gente tem uma separação de datas, né, da Copa do Brasil para com o Campeonato Brasileiro. A gente volta no dia 10 e 14 de dezembro. Eu queria que você comentasse o benefício disso diante desse cenário do Campeonato Brasileiro agora, como que você vai trabalhar essa fase do Brasileirão. Óbvio, nós temos alguns objetivos nessa parte da competição e qual é o benefício maior para a Copa do Brasil também. Eu acho que dá para centralizar na ideia do título. Eu acho que a ideia do título ela é possível. Hoje a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente aberto. São 4 grandes clubes que estão nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né? Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter a Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. Boa noite, Diniz. Parabéns pela classificação. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. No início da janela, praticamente toda a coletiva questionávamos sobre o pedido dos reforços. E os reforços chegaram, né? Existe uma expressão, fazer do limão uma limonada. Você vê muito pelo trabalho também do Admar Lopes. Gostaria que você falasse um pouco dele também. O seu trabalho também foi fundamental no pedido de alguns reforços. Como é que é essa convivência? Como é que é esse dia a dia com o diretor do Vasco? Obrigado, Diniz. Acho que o Admar foi muito importante nessa janela. Ele atendeu totalmente as expectativas. Ele soube trabalhar muito bem, se esforçou para fazer o melhor possível. Sempre falei com pouco dinheiro, com pouco recurso. É difícil, mas eu fiquei muito contente com a nossa janela. Eu acho que chegaram 5 jogadores. E os 5 jogadores que têm condição de ajudar o Vasco. Obviamente, o ideal seria você pegar um jogador que está jogando, igual o Flamengo fez, o jogador está em ritmo de jogo total, o cara chega, bota a camisa e vai jogar. A gente não trouxe ninguém nessas condições, mas a gente trouxe bons jogadores. Então, daquilo que o Vasco poderia adquirir nessa janela, eu acho que o Admar fez um trabalho excelente. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela classificação. Obrigado. O Robert Renan, por ser canhoto, chegou teoricamente para disputar com uma posição com o Lucas Freitas. É muito comum termos uma zaga com 2 zagueiros destros, mas pouco a gente vê 2 zagueiros canhotos. E hoje você utilizou o Robert junto com o Lucas. Queria saber se você utilizou por uma circunstância do jogo ou se você acha que é possível formar uma zaga titular mesmo, se ele pode disputar pelo lado direito, como ele entrou hoje, uma zaga com 2 canhotos. E se você me permite que você falou sobre reforço, pudesse comentar sobre o Andrés Gomes, um jogador de velocidade, uma característica que o Vasco não vinha tendo nem com outros jogadores, mas tem tido pouca minutagem com você. Adaptação, treinamento. Por favor, obrigado. Em relação ao Robert Renan, é uma possibilidade ele jogar com 2 canhotos. Eu não vejo problema nisso. Por isso que eu botei ele hoje. O jogador tem que colocar os melhores. O futebol, para mim, não é uma coisa fechada. Então, o Puma entrou... Eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa do lado do Puma, todo mundo... Isso é normal na minha carreira inteira. Todo mundo ia falar, professor Pardal, inventou. Então, assim... Mas eu sou tranquilo que eu olho para dentro e vejo que é melhor. Esse é meu trabalho. Eu não faço uma coisa aqui fora, pensa, puta, se der errado, eu vou me matar. Se é melhor pro Vasco, eu vou fazer, eu tô aqui para tomar risco. O Robert é a mesma coisa. Então, pelos treinamentos, com a desenvoltura que ele estava tendo nos treinos, eu tinha muita segurança de botar ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. Ele, às vezes, o Robert é um jogador que, às vezes, ele fura o volante, porque ele não precisa passar no volante para chegar no ataque, ele consegue, do pé dele, a bola já chegar no ataque com qualidade. E ele é um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. É um zagueiro que tem uma qualidade de construção muito fora de série. Em relação ao Andrés Gomes, é o seguinte, se eu te perguntar assim, você deve ter gostado da partida do Ryan. E o natural, igual você fala assim, seria meio era natural. O Matheus, aí
atrás não foi muito natural, mas foi natural o Matheus entrar no lugar do Coutinho, natural o David entrar, que é um jogador de velocidade, no lugar do Nuno, que já pôs velocidade. E seria natural o Andrés Gomes entrar no lugar do Ryan. Mas o Ryan hoje eu acho que é um jogador que tem mais poder maior de decisão no Brasil. Se ele não for o que tem mais, ele está entre os caras que pode mais decidir um jogo. Como ele quase decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, por conta da juventude que ele tem, da qualidade, da poder de finalização, e ele vive um momento especial. Eu podia ter colocado o Ryan, centroavante, poderia, mas eu já expliquei as razões que o Veguete tinha que permanecer. Então, e no Andrés Gomes não é que ele está aqui um montão de tempo sem entrar. Ele não entrou em 2 jogos, ele não entrou contra o Sport, não entrou agora, porque eu achei que hoje estava mais confortável do jeito que a gente fez, porque ia mexer na parte tática, e ainda a gente não sabe se ele ia entrar no jogo, porque você não sabe como é que ele reagir. Ninguém sabia se o Matheus França ia entrar bem, entrar mal, a gente não sabe ainda qual o nível que o Andrés Gomes está. No treino, está cada vez melhor. É um jogador que eu tenho muita confiança que ele vai ajudar muito o Vasco também. Boa noite, Diniz, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Total. O colega falou ali sobre personagem, né? Que no mata-mata eles acabam aparecendo. E eu queria falar de 2 hoje, Nuno e o Lucas Freitas. O Nuno pela entrega, pela marcação, pelo um bate-volta impressionante que ele fez ali na ala. Ele saiu visivelmente muito desgastado ali, sem chuteira, já exausto. E a segurança que o Lucas Freitas, um jogador que às vezes criticado pela torcida vascaína, deu hoje para a defesa do Vasco. Ele ganhou praticamente todos os lances, todas as divididas e foi muito bem. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 personagens e a importância dos 2 nessa classificação do Vasco. Eu faço minhas as suas palavras. Eu concordo com tudo que você falou. O Nuno foi um herói nesse jogo, taticamente, ainda foi premiado com o gol, e o Lucas Freitas, talvez sob o meu comando, fez o melhor jogo dele. Ele foi muito bem na parte defensiva, ele iniciou muito bem na construção também, ele teve pouquíssimos erros no jogo, fez uma partida excelente e foi um dos grandes personagens dessa classificação. Obrigado, Diniz.